Olá, minha gente. Aqui é o Pastor Rodrigo, autor do livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo e do canal no YouTube A Hora da Escatologia. Vamos chegando aí. Hoje eu recebo meu amigo Pastor Ricardo Souza, um amigo de longa data que nós nos conhecemos. Ele também é professor de escatologia do ITQ. Nós nos conversávamos, trocávamos ideias por e-mail, coisas desse tipo durante muito tempo. E então, depois, através de outras mídias, fomos nos reaproximando. E agora ele fez especialmente um Instagram para a gente poder fazer essa live, esse bate-papo sobre a volta de Cristo hoje. Então, eu gostaria de convidar vocês, eu vou chamando o pessoal aqui para poder participar, não é? Da nossa live, para poder participar conosco. Vamos lá, pessoal. Estou convidando aqui o povo para poder participar da nossa live, nosso bate-papo de escatologia. Vamos chegando. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Ajuda aí a convidar o povo para poder participar. Olha, pessoal todo aí, legal. Muito bem-vindos. Muito bem-vindas. Muito bem, estou chamando aqui mais um pessoal. Vamos ver aqui. Para poder fazer conosco. Que vai ser bênção, assim eu espero, né? Aqui, beleza. Vamos lá. Olha aí, Pastor Ricardo já chegou aí. Vamos lá. Pastor Ricardo, pode me solicitar para entrar. Estou te enviando o convite também, mas você pode me solicitar para entrar. Gente, tá ouvindo bem? Aline, você tá me ouvindo bem? Rapaz, tudo bem, gente? Bom dia, meus queridos da Flórida. Vamos lá. Beleza. Minha prima Ariela também. Pastor Ricardo, vai aparecer para você solicitar de participar ao vivo. É só você clicar em solicitar. Ou eu tô te mandando aqui também, ó. Mais uma vez vou te mandar aqui. Tô te achando aqui. Beleza. Aí. Muito bem. Muito bem. Aguardando. Aí, beleza. Bom dia. Ah, meu amigo, bom dia, paz, tudo bem? Que alegria, viu? Graças a Deus. Poxa vida, alegria minha, rapaz, alegria minha. Tô falando aqui com o pessoal que tá chegando, ó. Já estamos sendo assistidos lá na Flórida, nos Estados Unidos. Oh, que legal, que bacana. É, Prazerzão estar com o teu pessoal aí e provavelmente alguns dos nossos também. Tem muita gente trabalhando, mas é um prazer, sabe? Mando sim, meu bom dia, bom né, a dia. graça e a paz para a galera de fora aí, pessoal da Flórida, do Brasil. É um prazer. Você tem um grupo assim espetacular, sabe? De gente que ama aprender, de gente que ama escatologia. Pô, isso é muito bom. É verdade. Mas olha, hoje é uma data histórica, Rodrigo. É verdade, é Quantos verdade. anos a gente combinando alguma coisa e parece que nada acontecia. E hoje, ó, hoje comemoramos três datas. Uma delas a gente descarta porque não leva em consideração, mas a Reforma Protestante e o encontro Ricardo Ricardo. Muito bem, isso aí, verdade. E quando a gente foi alinhando a conversa essa semana e a possibilidade de nós falarmos aqui, eu falei, puxa vida, vai cair no 31 de outubro, um Pô, momento, eu sei que muita gente nesse horário está trabalhando, mas a live vai ficar salva, e depois de salva aqui no Instagram também a gente joga no YouTube e eles vão poder assistir. Mas eu não podia perder essa oportunidade, rapaz, não podia perder. Antes de você entrar, eu tava falando aí. Falei assim, gente, Pastor Ricardo é um amigo de longa data que a gente se é falava por verdade, e-mail. Agora as mídias estão possibilitando esse encontro. Mas a gente, é igual vou verdade. pegar carona na sua fala, nós falamos há tanto tempo de fazer alguma coisa juntos, né? Na escatologia, eu estava contando que no primeiro momento nós nos conhecemos porque eu, professor de escatologia aqui no ITQ Juiz de Fora, você, professor de escatologia aí no Paraná, em Ponta Grossa, né?
e a gente Exatamente. estreitou laços e eu te admiro muito. Então, para mim é uma honra, um privilégio, né? Imagina, e a honra é minha também. Quando eu posso fazer lives com gente desse nível, desse calibre aí, e conforme você falou, o povo aqui é muito interessado em escatologia. Eu até noto, eu percebo o seguinte: às vezes a gente acaba tendo que fazer a live num horário onde as pessoas realmente estão trabalhando. Aí o número de pessoas que assistem depois de salvo, porque o YouTube vai, o Instagram vai me notificando de 100 em 100. 100, 200. Então eu faço a live, aí eu fico tranquilo com relação ao online, porque eu sei que muita gente não consegue vir. Mas depois que a gente salva, o número de pessoas que assistem é muito grande. Tanto no Pô, que Instagram bacana. como no YouTube. Isso é bom, isso é Ó, ótimo e é bom. o Eu não, banner aí. você sabe que eu tenho que confessar, né? Você é o grande responsável, digamos assim, por eu ter entrado ou criado o Instagram. Na verdade, estou estreando hoje no Instagram, né? Essa que é a Falei que verdade. eles iam entrar, falei, ó, nós estamos recebendo o Pastor Henrique, criou um Instagram só pra gente fazer essa live aí. Então, falei aqui, contei, então tô me sentindo muito honrado de ser atendido nisso aí, né? E, poxa vida, pastor, tô vendo seus livros aí atrás, eu fico louco aí, ó, quando eu vejo essas coisas, e adoro os livros. E tô muito feliz, mas muito feliz da gente poder estar fazendo isso aí. Tem tanta coisa pra gente bater papo, pra gente conversar e falar É nesse ao verdade. vivo, olhar assim, né? E Muita. você sabe que essa aí é, assim, digamos assim, a minha fonte de consulta. E ela agora, de uns dias para cá, ela ficou mais enriquecida. Ela ficou mais enriquecida com a chegada de um novo elemento. Ah, maravilha, muito bem, tá aí comigo. Ela tem mais um novo integrante aí para engrossar as fileiras, sabe, da consulta, da pesquisa. Olha, e Glória a Deus, parabéns, viu? maravilha. Parabéns pelo material assim extremamente conciso, claro, sabe? Eu gostei muito, sabe? Eu confesso, ainda estou, ó, você vê aqui, ó, tem uma marcaçãozinha aqui, tá vendo? É onde eu estou lendo, né? Mas eu estou me nutrindo dele porque eu gosto, principalmente dos meus amigos, sabe? Eu tenho amigos, eu tenho um outro amigo que também escreve sobre Apocalipse e assim, também tem um título brilhante, mas o título, esse teu título aqui, sabe, ele ficou fora de série, sabe? Eu acho que Amém. ele desmistifica, ele desconstrói aquela imagem ruim, aquela imagem caótica, aquela imagem de que fala de Apocalipse é só destruição, fala de Apocalipse é morte, é isso, é aquilo. Não. Fala de Apocalipse é esperança para o nosso tempo. Esse título, olha, Rodrigo, Ricardo, deixa eu aqui sinceramente, fazer um parênteses na sua fala. Olha quem entrou na live aí para assistir agora. A Carlinha, a Carla. Ah, olha que chique que nós estamos. que A Carlinha legal, a Carla, que falou era da dela ontem secretaria, no telefone. Nós falamos dela ontem no telefone, não foi? exatamente, a Carlinha da secretaria, né? Isso, olha ela aí. Que legal, prazerzão, sabe? Um grande abraço, né, para Carlinha, Deus abençoe. Muito Pastor bom. Ricardo, você sabe que eu tenho uma mania de fazer as lives assim. Tem gente que gosta, não sei se todo mundo gosta, mas eu vou interagindo muito com o público que vai entrando, sabe? Pessoal que dá bom dia, por exemplo, igual agora o pessoal tava dando bom dia, aí eu vou. Aí a Carlinha falando aí, ó, paz, amados. Nossa, pai, que alegria, né? Um pessoal, você, a Carla, são pessoas que eu já conheço há muitos anos, mas pelo e-mail, pelo telefone, né? Em algum momento a Carla também, porque nós somos da época do Orkut. E agora, olha o que, que a tecnologia, porque isso também é um dos pontos da escatologia da profecia. Ontem eu falava num vídeo por volta das 11 da noite, tá salvo lá no canal já, sobre as múltiplas profecias que estão se cumprindo hoje. Entre elas, esse avanço tecnológico que está permitindo esse bate-papo agora. A E aí você última estava que falando, eu vi tua foi O Mar Já Não Existe, a livezinha. É muita coisa. Você é um cara, sabe, que você transborda, Rodrigo. Pastor Rodrigo, você transborda. Para te acompanhar, o cara tem que ser ninja, viu? Porque você não deixa a gente sem assunto. Fala a verdade, né? Mas isso é bom.
Mas Você isso sabe que é uma coisa muito certa que você falou, né? Essa efusão tecnológica, ela tem os dois lados, né? Ela tem um lado, obviamente, que tem um lado negro, né? O lado negro da força, mas ela tem o seu lado, ela tem o seu lado positivo, o seu lado muito interessante, que é esse. E nesse período que nós estamos atravessando, desde o início do ano, fevereiro, março para cá, ela se tornou realmente uma ferramenta excepcional, sabe? Então, quando o pessoal que nos assiste, que nos vê, que nos acompanha, consegue filtrar isso aí torna-se uma ferramenta absolutamente maravilhosa de pesquisa, de conteúdo edificante, para crescimento, não só em conhecimento, como também espiritual. Então tem esse lado bacana, né? Então eu concordo contigo, sim. Muito é bom. verdade. É verdade. Você usou umas expressões aí muito interessantes. Você falou infiltrar o povo. A gente, tanto todo mundo precisa, mas o povo de Deus às vezes vai demais, né? Empolga com as coisas, precisa realmente aprender a filtrar. Retomando aí sua fala anterior, porque eu te interrompi para falar que a Carla tinha entrado, e você estava falando do título do livro. Isso é uma coisa que me norteia demais. A escatologia, a gente falou disso no telefone já, eu e você, né? A Uhum. escatologia fala de juízo, sim, fala de anticristo, Sim, fala de falso sem dúvida. profeta, fala de marca de besta, fala de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, mas, sobretudo, fala do fim dessas coisas, né? Eu gosto demais de citar a profecia de Daniel. Toda hora que eu posso, eu puxo as 70 semanas. Porque eu falo, gente, olha aqui que tem, meus amigos entrando aqui, a Roberta. Eu falo lá no Daniel 9, 24 ao 27, que está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade. Para quê? Para extirpar o pecado, a iniquidade, acabar com a maldade, ungir o santo do santo. Então, a especificidade desse momento que nós chamamos de tribulação ou de grande tribulação que está para iniciar, vai acontecer juízos que assustam, sim, mas com a intenção de purificação, de acabar com a maldade no mundo, né, pastor? Com certeza. Com certeza. O triunfo de Cristo reside exatamente nessa chave. Se nós entendermos que há uma conexão, quando nós leitores, obviamente que aquele que lê e guarda, né? Outra coisa que você colocou excepcional aqui no livro, né? Logo É no verdade. início, né? Aquele que lê e guarda as profecias desse livro, obviamente que é bem-aventurado e é feliz. Mas a nossa felicidade reside em quê? Em dois pontos. O primeiro, a certeza que Cristo dá à igreja, e isso aí, aquele quadro absolutamente maravilhoso do capítulo 1 de Apocalipse, ele já nos mostra a visão que Cristo dá a João com o objetivo de nutrir a igreja com a visão absolutamente glorificada e maravilhosa dele. Ou seja, diga para a minha igreja, este sou eu. A minha igreja já me recebeu arrombado, destruído, crucificado. Agora não. Agora, este sou eu. Sou o cara que tenho na mão, tenho o controle da igreja, tenho o controle dos anjos da igreja, tenho esse controle e sou absolutamente poderoso. E daí faz um link com o final do Apocalipse, que é o retorno dele para extirpar, assim, de forma total, total, integral, toda a iniquidade, todo o mal, e instaurar um reino que é aquilo que nós, até mesmo na hora da oração do Pai Nosso, que nos foi ensinada, na verdade, é o modelo, ele ressalta o reino. Pô, que coisa melhor para a igreja? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa nutrir o coração da igreja, precisa nutrir o coração das pessoas, essa certeza absoluta do nosso Cristo que já é triunfante, já é vencedor. E que todo aquele quadro que a gente vê no meio do Apocalipse, que faz link com a 70ª semana, concordo contigo, sou partidário dessa visão, que concorda com Mateus 24, que concorda com várias coisas. Aquele quadro é um alerta para que nós sejamos municiados de ferramentas para tentar tirar o máximo de pessoas desse rumo. Pô, se essa certeza existir no coração das pessoas, eu acho que nós já cumprimos pelo menos um pedacinho da nossa missão, hein, pastor Rodrigo?
Verdade. Eu adorei sua fala, é exatamente isso que eu tento trazer também para as pessoas. Gente, o Apocalipse, porque você encontra pessoas que dizem assim, ai, não quero que Jesus volta não, esse negócio de Apocalipse, ai meu Deus. Gente, escatologia é esperança. Tito 2,13 diz que a bem-aventurada esperança cristã é a volta de Cristo, né? Então, quando Exatamente. Cristo voltar, gente, o mal vai acabar. Quando Cristo voltar, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, não é verdade? Então, por isso eu insisti com esse título, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. E é o tema da nossa live de hoje, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, porque somos pregadores de uma esperança, de uma profecia que liberta, de uma profecia que transforma. E quando você chama Apocalipse 1,3 no início aí, bem-aventurado quem lê, quem ouve, quem guarda, porque quem se apropria da escatologia, do apocalipse, da profecia bíblica, a vida torna-se diferente, né, pastor? Com certeza, com certeza. Não, é a revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu ao seu servo para comunicar a outros servos como nós e a partir de nós a outras pessoas, com o objetivo exatamente de que a gente tenha material para cumprir até mesmo aquilo que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4: consolai-vos uns aos outros nessa certeza, consolai-vos uns aos outros nessa esperança. Eu lembro que veio uma coisa histórica, o primeiro seminário que você gravou em VHS. Eu tenho esse Ah, seminário, eu eita, tenho Deus. ele, eu guardo ele com muito carinho na minha coleção, na minha videoteca, aquele dos DVDzinhos com a capa esverdeada. Isso. Desde aquela época, desde aquela época, quando nós começamos a produzir, e você lembra disso, e comentar as revistas, as primeiras revistas para a escola bíblica, falando E, exatamente sobre a temática do Novo Testamento, e você falava no, no, sobre o Apocalipse, e você sempre usou a expressão manifestação gloriosa. Lembras disso? maravilha, maravilha. Esse tipo de coisa, nós temos que ter em mente. Falar de desgraça, óbvio, tem que alertar o povo. Acautelai-vos, o Senhor mesmo diz isso. Acautelai-vos, porque muitos virão, muitos farão. O próprio Paulo fala: cuidado, nesses últimos tempos se levantarão. É, será tamanha apostasia, tamanha heresia no meu seio, que até doutrinas de demônios se levantarão. Isso a gente tem visto, Rodrigo. Pelo amor de Deus, meu pastor. Então, se não houver vozes proféticas que se levantem contra esse tipo de coisa, a ortodoxia vai se perder. A É, legítima mensagem de esperança vai se perder, porque ela vai ser maquiada. E a mensagem, ainda que seja uma mensagem de esperança, ela não pode ser mascarada. Ela tem que ser pautada na verdade. Ou boa. seja, eu tenho que pautá-la absolutamente nas palavras de Cristo, senão ela se perde, né? E eu tenho tido assim momentos, sabe, em que no meu testemunho interior, o testemunho do Espírito, o testemunho da voz de Deus dentro de mim me diz: se paute numa coisa, verdade. Meu povo precisa conhecer a verdade. Aí eu pergunto: mas senhor, e quantos vão aceitá-lo? O povo não quer mais esse tipo de mensagem. O povo quer uma mensagem que massageie o seu ego, massageie o seu umbigo, uma mensagem triunfalista. Muito bem, Ricardo. Mensagem sim de triunfo, meu triunfo sobre o mal, mas não um triunfalismo humano, não um triunfalismo antropocêntrico. Cara, Exatamente. essas coisas aí acabam mexendo comigo, isso me deixa pilhado, sabe? Ah, mas eu tô com você nessa pilha. Inclusive, é isso. O Apocalipse ele é cristocêntrico, né? Toda a vida. O triunfo da homilética, o triunfo que deve haver na homilética, na pregação, é o triunfo do Cristo. Você sabe que, pegando um gancho então nisso, sempre que eu vou falar de Davi e Golias, eu sempre falo assim, gente, Davi tipifica Cristo, Golias tipifica Satanás. E o povo pergunta, mas, pastor Rodrigo, então quem é que somos nós? Eu falo, nós somos o povo, representado pelo menos, no povo de Israel que está atrás da montanha com as pernas tremendo. Né? Antes de falar
que a história bíblica é uma história sobre mim, sobre você, sobre a minha dor de barriga, sobre a sua dor de barriga, muito antes, ele está preocupado com isso também, mas muito antes, é a história do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem bíblica ela é cristocêntrica e não antropocêntrica. E aí tem uma série de coisas, entrou aqui no ar, por exemplo, a Liliane, que é minha amiga aqui de Juiz de Fora. Não sei se você já viu, eu faço uma série de lives com ela, que é o poder disponível no louvor. E a gente tem um Ah, já testemunho, ouvi, nós temos vários já testemunhos ouvi. para falar na live aí, e a gente tem chamado a atenção justamente para a questão das letras, sobre louvores que às vezes não são cristocêntricos, mas sim antropocêntricos. Mas eu não vou muito pro louvor, não, porque a live do louvor é com ela lá. Deixa eu voltar aqui para nossa, que é de escatologia, né? Embora eu E aí, também goste, viu? Sou apaixonado, eu amo louvor. Amo louvor. pois é, o Levar o seu, povo à presença de Deus. o seu filho ele é do louvor, não é? Não é? O Júnior? O Júnior é do louvor, o Mateus é do louvor. Na verdade, todos eles amam louvor. Foi uma Ai, coisa que, aliás, foi o meu primeiro estágio na igreja, para você ter uma ideia, eu nem convertido não era, eu já estava no louvor. Sabe? Eu entrei em 1979, sabe? Eu estou na igreja desde esse tempo e no ministério desde 83. Eu entrei por causa de uma música, sabe? Que até hoje me impacta. É uma música que muitos nem conhecem. Aquela conta pra Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o lembro dessa. bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Essa música foi a primeira música que eu ouvi Ó, com um pé. Rodrigo, é coisa incrível, um pé dentro, tinha uma escada na porta da igreja, segunda igreja quadrangular lá em Curitiba. Eu estava com um pé para dentro e o outro para fora na escada, encostado na beira da porta, e eu ouvi essa música pela primeira vez num sábado à noite. que letra Então poderosa. a minha turma, ela também é do louvor, sabe? Eles são Os do louvor músicos, estão top. aplaudindo aí que você cantou. A Liliane aplaudiu. A Aline é a ministra de louvor da New Life na Flórida. Já botou aí, eu vou de palminha aí, ó. A gente gosta Aí, aqui muito, é. É porque é, as letras, quando elas são bíblicas, né, Pastor Ricardo? Elas, eu vou dizer assim, as letras dos louvores, quando elas são bíblicas, elas convertem as pessoas. Minha prima tá dizendo aí, a minha prima Ariela, é lindo esse louvor, ela também conhece, também nós tudo aqui da igreja desde de criança. É, e quando a letra é bíblica, ela converte o cara. Porque você entra na igreja, você estava lá com um pé para dentro e um pé para fora. Você escuta, meu Deus do céu, nós estamos querendo até te pedir para você cantar de novo aí, ó. Você canta uma letra dessa, isso atravessa o sujeito. É ou não é? Isso através. entra no coração, isso te põe em reflexão e fala, meu Deus, né? É Coisa linda. verdade. Não, essa música aí foi a primeira, vamos dizer que foi a primeira marca de Cristo na minha vida. Claro que eu devo muito à minha mãe. A minha mãe foi a pessoa que lutou de joelho para eu estar na igreja. Então ela foi assim absolutamente chave para a minha ida. Mas o meu tempo para conversão foi difícil. Foi difícil. Eu era muito racional, Rodrigo. Eu era um cara. Tudo eu queria explicar pela. Eu era da tecnologia, né? Área técnica, eletrotécnica, física, engenharia de comunicações. Então eu achava que tudo se explicava pela ciência. Então era muito racional, muito. Eu queria essas respostas. E essa cortina só se rompeu na minha vida quando eu comecei a aceitar que Deus tem o controle da ciência, que Deus tem o controle dos eventos, até mesmo dos eventos associados às leis da natureza, que Deus tem todo esse controle e Ele pode dominá-los e controlá-los a todo tempo. Quando caiu essa ficha, eu passei a enxergar o livro de Deus, a palavra de Deus, como um livro não científico e que não tem nenhuma pretensão de se autoprovar ou de se autojustificar. Ele simplesmente declara. Hoje a ciência acaba testando coisas que o Senhor e que os profetas há muitos e muitos e Exatamente. muitos anos já Sempre tinham falado. gosto. Então, Tá me ele permitindo.
Pode falar, pode falar. Exatamente. Ele fez na minha vida aquilo que eu vejo que é o objetivo do livro, transformar vidas, né? Glória a Deus. É, E não aí já justificar. é boa, maravilha. Você me permitiu, me deu um gancho aqui, sempre que eu posso nas lives a respeito, porque tem uma coisa que eu falo aqui, pastor Ricardo, que eu insisto muito com a disciplina da escatologia, mas também digo assim, gente, acho que todo crente devia estudar bibliologia. Eu falo Sem muito dúvida. isso, porque essa sua fala aí me permitiu uma coisa aqui, porque sempre que eu posso eu falo assim, gente, olha só, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de ciência, mas ela se antecipou à ciência. Quando ela fala de princípio antrópico, de lei de entropia, de circunferência da Terra, da lei da gravidade. E, sei lá, uns 10 anos atrás ou mais, eu escrevi um artigo, A Ciência e a Bíblia. E eu começo por Jó. Eu começo a pegar as declarações do Jó 38, eu pego as declarações de Jó dizendo que Deus fixou limite para o mar. Inclusive, no meu vídeo O Mar Já Não Existe, aquela parte da aplicação que eu faço, eu utilizo o texto de um amigo que eu fiz uma live com ele também, que é o Bruno. Ele tem uma página de humor, acho que você gostaria. Ele tem uma página de humor chamada Dilma Calvinista, Dilma Calva. É uma brincadeira que ele faz ali, ele é arminiano, então ele faz umas brincadeiras por ali e ele me chamou no momento para falar sobre a segurança bíblica do pré-tribulacionismo. E ele é que me chamou a atenção para essa questão do mar em João. Ele diz, o Bruno, o mar, ele representa tudo que impede de João de querer estar onde ele quer, que é na Jerusalém, que é com os amigos. Então foi brilhante. E aí eu sigo dizendo ali que a Bíblia ela não está ocupada de ter linguagem científica, porque, por exemplo, nós vamos observar Josué falar assim: o sol parou. Né? Ele precisava que o dia se estendesse mais, ele orou e o sol parou. Porque da perspectiva de Josué, ele está olhando para Uhum, cima, ó, tá vendo o sol fazer isso, ó. Então, da perspectiva humana de Josué, o sol que está movimentando. Mas claro uhum. que hoje nós percebemos que Deus fez parar todo o sistema solar. Mas na perspectiva de Josué, e isso é lindo na Bíblia, porque a Bíblia não omite as especificidades, aquelas questões subjetivas do humano. O Josué não é nenhum estudado, o Josué não sabe de sistema solar, o Josué está vendo o Sol se movimentar da perspectiva dele humana. E Sem a dúvida. Bíblia a Bíblia, aproveitando que você fala das heresias, as coisas que surgem nos últimos dias, a Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus se utilizando na redação de homens. Homens que na redação diz o sol parou, ainda que é o sistema solar todo que parou, né? Isso é muito profundo nas escrituras. É Deus não escondendo o erro, o pecado de Davi, não é? Davi é o homem segundo o coração de Deus, dito em Atos, mas é o cara que ele adulterou, matou o marido da mulher com quem ele ficou, mandou matar, pelo menos. Mas a Bíblia mostra o erro, mas mostra a redenção. Esse é o ponto, né? Sem Acredito que esse dúvida. é o Sem Inclusive, dúvida. primeira, um dos textos que eu me apego. Os textos escatológicos, você sabe, a gente se fala, é a primeira live, é o primeiro momento ao vivo, mas a gente se fala, já se falou muito por telefone e por e-mail, e eu me apego muito aos textos escatológicos. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 19 diz que se nós esperarmos a Cristo só para esta vida, nós somos os mais Somos miseráveis dos homens. miseráveis. Eu falo, Exatamente. gente, eu falo, a fé cristã, ela é de uma esperança escatológica. A fé cristã, ela diz de uma recompensa por causa do tribunal de Cristo, do galardão. Então, a fé cristã, ela é algo que diz que aquilo que sou, que faço, que vivencio agora, ela me remete para uma recompensa futura, para uma vida futura. Aqui é um estágio probatório, né, pastor Ricardo? Não sei, estou te Sem passando a dúvida. bola. Sem dúvida. Enquanto você falava, eu estava me lembrando duas coisas que me vieram à mente. A primeira é só reforçando aquela questão que você falou da perspectiva. O próprio Apocalipse, na linguagem, na instrumentalidade de João, ele mostra algumas situações como essas que mostram as coisas inexplicáveis. Claro que existe uma linguagem simbólica, existe uma linguagem apocalíptica de resistência contra as injustiças, contra a questão do domínio romano da época, tem tudo isso. Mas também existe, por exemplo, aquela questão, né, e você, eu sei que é um cara que também é apaixonado por hermenêutica, tem o Opa, abismo, tem vários abismos que nos separam dos escritores antigos. E eu, particularmente, eu vejo que um desses abismos é exatamente o da perspectiva. Então, por exemplo, o termo os altos céus, os quatro ventos,
são coisas que era impossível de explicar. Hoje a ciência, o pessoal que estuda o clima sabe tudo isso. Então esse é um abismo. Isso é uma linguagem presente no Apocalipse. Agora, Sim. voltando àquela questão que você falou sobre a questão da perspectiva do reino, eu tive vários problemas de saúde, testemunhando um pouquinho, estou de pé com a graça de Deus, mas em 2016 eu passei por uma cirurgia seríssima de coração. E eu pensava assim, imaginando, né, que o Senhor vai me levar nesse momento, vai me promover para a glória nesse momento. Veja, a nossa esperança futura, eu tinha essa esperança, eu sempre tive essa esperança, eu sempre acreditei piamente na cura. Porque a cura, enquanto uns imaginam que as curas, que os milagres, que os grandes sinais do Senhor são para a presente era, como você disse, se eu espero essas coisas só nessa presente era, eu sou miserável. Então, eu sei com absoluta certeza que o Senhor atenderá com 100%, 100%, todos aqueles que lhe pediram uma cura. Ah, mas eu morri sem a cura. Há algum relato bíblico que diga que alguém entrou no céu doente? Boa. Sabe, perspectiva do futuro, esperança no futuro. Eu sei que, ainda que eu tenha que permanecer ou com problema cardíaco ou com outro tipo de problema de saúde, o Senhor me livrou, o Senhor me deu uma cura maravilhosa, pastor Rodrigo. Quando eu fui para a mesa de cirurgia, não tendo mais artérias, foram tiradas várias, 4. O meu coração, por incrível que pareça, estava íntegro, porque o Senhor proveu veias, pequenos vasos que se conectavam ao coração e eles iam irrigando o coração. Eu fiz uma cirurgia e, segundo os meus médicos, disse, Ricardo, não precisamos retirar o teu coração para essa cirurgia. Isso aí é a mão de Deus, isso é o dedo de Deus. Então, eu sei, eu tinha essa plena convicção de que, ainda que eu não passasse por esse período, e eu tivesse que chegar aos portões celestiais, essa é a minha bem-aventurada esperança. E lá eu entraria absolutamente curado. E ainda tem mais, e ainda tem mais, aguardando um corpo absolutamente Glória a ressurreto, Deus. É. incorruptível e outra, integralmente. Não estou falando só de um corpo, do tabernáculo, não. A mente, o cérebro, a potencialidade. Cara, tudo isso tem que ser enxergado nas páginas do Apocalipse, nas coisas que nos remetem à ideia da esperança futura. Se nós cristãos crermos nisso, eu acho que a gente deixa de ser um pouquinho, a gente passa a ser um pouquinho menos miserável. Pastor Ricardo, você está falando, eu estou sentindo a presença de Deus, estou até arrepiando. Você foi falando, me deu vontade de dizer isso, rapaz. É isso que é escatologia, o Apocalipse, a profecia bíblica. Mente sarada, corpo sarado, fé Exatamente. sarada. Aleluia. Inclusive, eu quero orar por você daqui a pouco. Você me chama a atenção para umas coisas que eu queria te contar. Você diz, canta esse hino para nós maravilhoso e conta da sua conversão em 79. Você não deve saber, mas eu nasci em 79. Ai, Olha, ai, estamos com mais uma data para ser comemorada. é verdade. Eu nasci em 79, eu tenho 40 anos, eu vou fazer 41 anos em dezembro. Pastor Ricardo, que testemunho lindo, que palavra poderosa essa sua, rapaz. Eu quero orar por você antes do final da live. Quando a live for acabar, vai aparecer uma contagem regressiva aqui para mim na tela, eu te aviso. Vai aparecer só para mim, porque foi eu que iniciei a live. Aí eu quero orar por você, pela sua casa no final. E eu quero te dizer que Deus está dando um presente hoje, de fazer essa live com você, que é alguém que eu admiro, que a gente está aí junto há muitos anos, há muitos anos. Você é um homem de Deus. Na sua fala você traz paz, você traz a presença de Deus, você traz graça. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu estou sendo muito abençoado, ricamente abençoado. Sabe, tem horas que a gente pensa assim, será que ainda as coisas vão acontecer? Será que vão acontecer? Será que a gente ainda tem estrada, né? Pegando um gancho também na sua fala. E Deus nos surpreende, porque quando os nossos sonhos são nobres e para a glória de Deus ele os realiza. Estou realizando o sonho de fazer essa live com você, poder te ouvir, eu tenho certeza que o pessoal está vindo aí. Você estava falando, o pessoal estava colocando aí glória a Deus e tal, porque isso é vida com Deus, né? Isso é Amém. esperança.
Isso é perspectiva do reino. Você falava no telefone comigo sobre essa visão do reino, que a gente tem do reino, né? E você falou que esse negócio que eu produzo muito. Eu estava lá no pastor Marcelo em São Paulo, na igreja dele pregando, e aí no púlpito eu falei assim: eu não Pleno consigo louvor. falar de escatologia, eu não consigo não falar da volta de Cristo. Tem uma canção de um rapaz que agora me falha a memória, se alguém souber e quiser escrever aí para mim, que eu gosto de atribuir direito os nomes. É um rapaz que ele canta assim: eu tenho um fogo dentro do meu peito que não me dá descanso, ele não para de queimar, ele não me dá descanso. E é muito interessante que a letra do hino, ele fala disso, ele fala assim, eu tenho que pregar, eu tenho que falar, eu tenho que adorar, porque eu tenho um negócio aqui no meu peito que não me dá descanso, não me dá sossego. E pastor Ricardo, eu tenho isso com relação à volta de Cristo, o Apocalipse, sabe? Falar da volta de Cristo, fala, gente, volta. Você que está fora da igreja, você que está afastado, volta. Olha essa canção que o pastor Ricardo cantou para nós, que coisa linda. Que coisa linda, né? Essa expressão em aramaico, né? Que coisa linda, que coisa linda. Então, assim, gente, eu creio que Deus prepara as coisas no tempo certo, sabe? Então essa live também é um apelo para voltar. Você aí que está assistindo a gente, que está levando uma vida espiritual morna, você pode se arrepender agora, iniciar uma vida de oração, de estudo bíblico, e o Senhor vai confirmar seu nome no livro da vida e o reino do anticristo não vai te tocar espiritualmente. Você que nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo, você pode fazer a partir de hoje. Tem o canal do Pastor Ricardo, que é a Escola Bíblica na Rede, né, pastor? Isso, exatamente. Eu coloquei ali no banner, já coloquei naquele vídeo que você gravou mostrando o meu livro. Embaixo eu coloquei assim, canal do Pastor Ricardo, botei o link lá para o povo poder acessar, porque você é um homem de Deus, é um privilégio muito grande falar com alguém dessa envergadura que está trilhando esse caminho da escatologia também há tanto tempo, militando a hermenêutica, é outra insistência nossa, né, pastor? A gente tem que interpretar direito as escrituras. A leitura devocional é importante. O Júnior aqui de Juiz de Fora, um escritor também, ele está dizendo que o nome da música é Som do Reino, Deixa Queimar. Inclusive, pastor Ricardo, o Júnior, esse rapaz que está escrevendo aí, ele escreveu um livro, rapaz, sobre religião e política, sobre o Estado laico, é muito bom. Depois eu vou te mandar o Isso é link para você bacana. ter aí na sua biblioteca. Vai ser coisa chique demais, que acho que é um momento muito oportuno esse que nós estamos vivendo. É. O Verdade. Hélio está Eu dizendo aí gosto que vai desse seguir, tema também. também gosto. Eu também gosto, eu gosto muito. O Hélio está dizendo aí que vai seguir seu canal também. O Hélio apareceu assistindo as lives há um tempo atrás, se tornou um amigo também. Tem uma turma legal aí chegando. Pastor Ricardo, uma coisa que as pessoas, ao mesmo tempo, para nós que estudamos a escatologia, está chamando a atenção, para outros não está. É porque existe um grupo também, falando de escatologia, que é muito sensacionalista, né, Pastor Ricardo? Vamos, né? Vamos dar Ah, a mão à palmatória. Tem uma turma aí que também toca o terror demais. Aí toca, bagunça, sem dúvida. quem não tá por dentro da coisa, fica apavorado, achando que aqui tem uma turma aqui que assistiu um camarada aí, e aí diz que quando o avião, sabe, o avião não deixa às vezes aquele rastro de fumaça no céu. E aí os irmãos estão falando que aquilo é veneno, que tampa a respiração aí, irmão, que aquilo ali, você vai morrer e tal. Então, assim, daquilo até outras coisas mais, botando o povo assim, desorientado demais. Aí surge, ontem eu cito até no vídeo de 11 horas, Isaías 21:8. Senhor, como um atalaia, eu estou aqui, como um leão gritando dia e noite. Eu falei, gente, ó, a essência do meu ministério, a essência do canal é o alerta profético. Mas uma análise profética de segurança, uma análise profética que é bíblica. Porque a Bíblia precisa trazer esperança, e não botar o povo aterrorizado, desesperado, agoniado, né? Nós temos que falar, assim, a Exatamente. Bíblia disse que o anticristo ia vir e tal, mas tem que falar de esperança. Você tá com a fala, pastor, pode falar. Não, eu estava analisando o que você estava falando e concordo exatamente. Eu acho que tem muitas coisas acontecendo e assim, eu não vou dizer, não vou negar, né? A gente não pode negar isso. Nós não podemos negar que existem muitas coisas acontecendo no mundo hoje que nos cercam que suscitam dúvidas, suscitam questionamentos. Mas eu acho que há uma linha muito tênue, sabe, entre a escatomania, você sabe disso, você cita isso, são dois extremos que precisam ser absolutamente evitados para a gente não incorrer no risco ou no erro, melhor dizendo, de ter uma posição doentia sobre o assunto.
Nós somos pesquisadores. Às vezes até eu sou um pouco criticado, porque não, você tem que dar um tempo para a tua mente. Eu até já tinha decidido uma época deixar de lado, sabe, um pouco isso. Vou me preocupar com autoridade espiritual, com vida cristã exemplar, sabe, com coisas desse tipo, liderança. Mas de repente estoura a bomba aí no mundo e começam a surgir perguntas do nada. E os escatômanos de um extremo e os escatófagos do outro, sabe, começam a ficar naquele clima, pilhados, uns amedrontados, outros querendo que o fim venha logo, sabe? Dá a impressão que os profetas do caos. E nesse meio termo aí, surgem os conspiracionistas. Sim. Então, não podemos negar, não é, pastor Rodrigo, que existem elementos, existem muitos elementos que nos cercam, no contexto que nós estamos vivendo atualmente, que suscitam N teorias, N possibilidades, mas muita conjectura, Muita muita coisa. coisa que sem comprovação não há como atestar. Então, inclusive as próprias histórias que a gente vê aí sobre a questão da marca da besta, porque eu sou de uma época, eu tive o privilégio, pastor Rodrigo, quem despertou em mim o desejo da pesquisa escatológica foi o pastor Júlio Rosa. Nossa, Deus. Eu tenho os livros Eu dele fui, aqui. eu fui aluno dele, Rodrigo. Eita! Sabe? É credencial número 3 da convenção da igreja do passado. Sabe? Fui aluno dele, então isso me despertou muito. Então você veja bem, eu sou de uma época em que eu já cheguei a acreditar que na época do satélite estava tudo resolvido. Jesus já ia voltar na década de 80. Eu quase acreditei naquele livro do cara que escreveu lá 88 razões pelas quais Jesus vai voltar em 1988. Pense, acreditava que a gente ia ter um código de barra na testa, na mão, até você ter o entendimento que não é uma marca pura, mas é uma marca associada a algo, porque a palavra de Deus diz: condenados são aqueles que terão a marca e adorarão a imagem da besta. Quer dizer, há Exato. vários elementos que precisam compor todo o quadro para essa realidade futura. Todo mundo é anticristo. É óbvio, o espírito do anticristo é pleno nesta era. O espírito do Exatamente. anticristo já operava desde a época de João. Então, quer dizer, se nós começarmos a olhar, todo mundo é anticristo. Daqui a pouco até nós, hein, pastor Rodrigo? Sabe? Então, todo mundo vai ser. Então, se eu for ficar falando que o fulano é, o ciclano é, o beltrano sabe? Então, eu acho que está faltando um pouquinho, sim. Eu concordo contigo. Está faltando um pouquinho, sim, de se firmar na palavra de Deus, se ater à palavra de Deus, não é não conhecê-la, ir lá fora, pensar as coisas lá fora e tentar socar dentro da Bíblia. Eu acho que precisamos sim conhecer a Bíblia para estarmos atentos e alertas à visão macro, à visão maior, aos sinais que nos rodeiam. Aí sim, aí vale a pena, porque aí eu vou nutrir a minha vida com uma esperança que me dará certeza que, independente de qualquer coisa, independente de qualquer quadro mundial, independente de qualquer situação mundial, se tem acordo sendo feito, se tem aliança sendo feita, quantos acordos, quantas alianças já foram feitas com a questão da Palestina, a própria OLP, a não sei o quê, com Israel, com isso, quanto já foi feito? Sabe? O que eu tenho é que firmar a minha certeza que, independentemente dos quadros que o mundo nos apresenta, a minha fé, a minha esperança, a minha certeza está pautada, está firmada, sabe, numa esperança de um Glória a Deus. Cristo revelado, de um Cristo que virá para o Né? futuro, virá para a sua igreja, sim, virá para a sua igreja, virá para a sua nação, que ainda é menina dos seus olhos, ainda que seja um remanescente fiel, virá sim, mas virá para os gentios e para as nações para extirpar a iniquidade, também virá. E pronto, no tempo de Deus. Eu não preciso marcar data nem ficar antecipando essa angústia. Pastor Ricardo, inclusive, você tá falando uma coisa aí, e eu quero contar para os irmãos, eu falo assim, "Ó, gente, às vezes eu tô pregando, assim, negócio, aí uma voz fala no meu ouvido, eu vou lá e obedeço. Você falou aí
Aí, ó, tô com uma convicção muito grande aqui para fazer um novo convite a você, para nós fazermos uma série de lives. E você trouxe temas aí, eu queria te convidar para fazer na semana que vem, mas aí a gente combina em box, até para o tempo da live não acabar aqui, a gente não conseguir combinar, mas para quem está assistindo ficar sabendo que vai ter. Eu quero te convidar para fazer agora uma live sobre o anticristo, onde nós vamos falar isso que você disse aí. O espírito do anticristo está aí e tal, e que João falou e que Paulo falaram. Então eu quero te convidar para a gente falar do anticristo enquanto pessoa do Apocalipse e do espírito do anticristo nesta era. Você aceita? Totalmente. Beleza. Então a próxima sobre essa e a terceira eu quero te chamar para a gente falar sobre Israel como relógio profético do mundo. Então quem está assistindo essa live ao vivo vai saber disso. Quem vai assistir salva no Instagram vai ver agora. E quem vê nos nossos canais vai saber que nós vamos começar uma série. Tô com muita paz para te convidar, mas você é livre para recusar também. Eu tô com muita paz para te chamar para fazermos aí uma série, falarmos a próxima live sobre o anticristo e depois sobre Israel como relógio profético de Deus no mundo. Vamos fazer? Olha, vai ser um prazer. Só vamos É, alinhar as datas, mas vai ser um prazer sim. Enquanto o nosso pessoal puder ser nutrido, abençoado com conhecimento, ainda que nós não o tenhamos todo, mas o pouco que nós tivermos, tanto eu quanto você, Pastor Rodrigo, eu acho que para nós está mais do que claro que é um prazer dividir isso com esse povo querido, que realmente tem o desejo de aprender algo. quando você fala esse negócio que eu transbordo e tal, você sabe uma coisa que eu tenho? Não pode reter conhecimento bíblico, Também sabe? Eu acho. tenho que falar, tenho que ensinar. Você imagine se as pessoas todas aprenderem a interpretar a Bíblia, aprenderem a hermenêutica, exegese, profecia bíblica. Aí as pessoas falam assim: ó, o que você quer dizer com isso? Que aí vai ter a vida perfeita? Eu falo, não, pelo contrário, mas justamente nós vamos lidar com as imperfeições da vida de outra maneira, sabendo que Deus está no controle, que as coisas acontecem por permissão de Deus, que você é de Cristo, que eu sou de Cristo, a nossa vida está segura nas mãos dele, então não há nada que nos ocorra que escape ao controle de Deus, é ou não é? Então eu acho que se Verdade. nós temos as pessoas de conhecimento bíblico, não é que então vai ter conhecimento, agora não vai ter problema mais. Não, pelo contrário, não estamos falando disso. A consciência se torna maior, né? Aquele que tem a consciência do pecado, ele talvez então seja o mais pecador, porque tem gente que está iludido achando que não tem pecado. E aí você vira, olha no espelho e fala: Meu Deus do céu, como é que eu sou pecador? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tô lá, às vezes, falando da volta de Cristo, mas o mal entra na minha mente tantas vezes e eu tenho que travar batalhas, e quantas vezes nessa batalha eu tenho pensamentos que eu não queria ter, né? Guardadas as devidas proporções. Eu não estou comparando a gente ao apóstolo Paulo, não é nada disso, mas quando ele diz o mal que eu não quero fazer, às vezes eu já estou praticando, e o bem que eu quero, às vezes eu não faço. Então, quantas vezes nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, adolescente de Deus, jovem de Deus, criança de Deus que está assistindo aí a live, e de repente a gente se pega em pensamentos ou em comportamentos que são reprováveis pela palavra. Mas eu chamo muita atenção. Aí, o que vai fazer a diferença quando os gigantes retornarem na nossa vida, a unção e o conhecimento de Deus farão a diferença. É uma mensagem que eu preguei uma vez. Quando os gigantes retornam, porque os gigantes retornaram na vida de Davi, né? E o conhecimento de Deus, ter gente de Deus na vida dele, o Abisai representando o Espírito Santo, ter o conhecimento, o relacionamento com Deus, é que nós vamos pecar. Mas nós vamos pecar, e aí o que vai acontecer? Essa unção na nossa vida, a intimidade com Deus, ela vai servir de freio. E você imediatamente fala assim: eu tenho misericórdia, meu pai. Eu não devia. Porque todo mundo peca. As pessoas estão me perguntando muito assim: mas se a gente estiver cometendo assim algum pecado na hora do arrebatamento, nós vamos ser arrebatados? Eu falo assim: ó, gente, primeira coisa, nós todos estamos em pecado. Né? Que tem gente que fala assim: ah, quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão, e eu vou pegar Eva, que eu vou falar que por causa deles. Eu falo: ó, peraí. A Bíblia, o Paulo aos Romanos diz que o pecado entrou por Adão, por Eva e tal, mas que a morte passou a todos os homens porque todos os homens pecaram. Ora, pois, olha nós aí né, a história do bode expiatório de novo, querendo falar que a culpa é só de Adão. Se nós tivéssemos parado de pecar, o mundo já tinha mudado há muito tempo. Jesus, né? Na verdade, nós estamos em pecado. Eu acho que nós estamos tratando de amartiologia também, de um monte de coisa aqui agora. Tem Né? assunto, tem um leque aí. Mas quando eu te chamei, eu tinha isso em mente. Para nossa primeira live, eu queria fazer com você um bate-papo informal, uma coisa para o pessoal te conhecer, Gostoso.
o público aqui poder te ver, para a gente conversar direito, para o pessoal sentir qual é. E aí, então, na segunda, nós já vamos falar sobre características do anticristo na Bíblia, né? Porque uma coisa, você falou uma coisa da conjectura, por exemplo, quando eu vou falar uma conjectura teológica na sala, você sabe, a gente já conversa disso, estou falando certas coisas mais para o pessoal que está nos assistindo compreender. A gente fala de conjectura teológica também, né, pastor? A gente fala de suposição Sim, teológica. porque tem Só que você muita. informar o público que aquilo é uma conjectura, né? Fala assim, olha, tem a conjectura teológica de que isso tenha sido assim. Por exemplo, a questão dos dinossauros. Nós não temos ela escritinha, direitinha, bonitinha, que os dinossauros estavam lá e que o Satanás veio e caiu e matou todo mundo. Mas, eu chamo a atenção do pessoal assim, mas nós temos Jesus em Lucas 10 dizendo que Satanás caiu como um raio em toda a sua fúria. Você tem Apocalipse 12 dizendo que ele arrasta a terça parte dos anjos. Você tem Ezequiel 28, Isaías 14, dizendo que ele estava no Éden, jardim de Deus, e habitava lá, que foi precipitado do Monte Santo de Deus. Você tem o Gênesis 2,18 dizendo que Deus plantou um jardim no Éden para o homem habitar. Muito interessante isso tudo. Uhum. Então você tem Gênesis 1 e 2, né, dizendo do espaço vazio entre o primeiro e o segundo versículo. Então você tem uma série de versículos que corroboram, que vão Sim, concordar. um contexto amplo, né? O contexto amplificado tem que ser pensado para não se perder em alguns detalhes. Você não vai encontrar coisas claras na Bíblia, absolutamente claras, sobre determinadas coisas num único texto. Você tem que fazer uma construção. Uma das, Sem essa construção. sabe por que eu É, falei que essa live é um presente? Eu tenho feito live com muita gente boa, muita gente abençoadíssima, muita gente maravilhosa. Mas se não me falha a memória, eu ainda não tinha feito live com outro professor de escatologia. E isso era uma coisa que eu queria muito. Inclusive, tanto eu estou falando para o pessoal que está assistindo em casa, nós não combinamos a nossa fala exatamente, falando, vamos fazer um bate-papo, vamos conversar. E aí, muita coisa que talvez ao longo desses anos a gente não tinha conversado especificamente daquele assunto, elas foram aparecendo de como que a gente está alinhado aqui. Então, eu fiz lives com pessoas maravilhosíssimas aqui. Mas ainda não tinha feito live com outro professor de escatologia. Isso vai permitir para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, uma gama de conhecimento que eu creio que lhes abençoará muito. Porque a partir da nossa próxima live nós vamos começar a discutir mais especificamente do nosso ponto de pesquisa, do nosso ponto de estudo. Então tenho certeza que vai ser muito rico para esse pessoal e que essa live que nós estamos fazendo hoje, ela abre essa porta, ela é essa introdução aí que vai abençoar muita gente, eu tenho certeza. E aí, se você quiser, a gente vai conversar no privado. Eu tenho dia de semana também, porque eu estou fazendo três pós-graduação, na verdade, eu estou bem abafado. Mas se não me falha a memória, eu tenho as quartas à noite livres. Se você tiver, nós vamos conversar disso. Pastor Ricardo, a live está caminhando para o fim, para cair. Nós precisamos fazer as considerações finais e eu quero orar por você no final, por ter aceito, quero orar pela sua casa, pela sua saúde. Faça as suas considerações finais aí. na realidade, hoje foi mais um prazer, sabe? Prazer, assim, eu não tenho a dinâmica, eu sei que você acompanhou o pessoal do grupo aí, sabe? Agradeço a turma aí por mim, o pessoal que fez considerações, eu não tenho essa dinâmica, eu não tenho essa facilidade que você tem. Então foi um prazer, gente, foi um prazer estar contigo, Pastor Rodrigo. Espero que um dia a gente ainda realize o nosso sonho de anos atrás, muitos anos atrás, de termos um seminário escatológico, mas talvez não com esse nome, mas com esse foco. E que realmente Deus abençoe a vida de todos, todos que estiveram conosco, a tua vida, a tua casa, a tua família, e que a gente mantenha exatamente aquilo que é o subtítulo do teu livro: a esperança para este tempo e que este tempo nos leve ao tempo do porvir. Amém. Isto é o que eu desejo para todos. Firmem suas vidas com Deus, firmem suas vidas na palavra, sejam cristãos de palavra, cristãos éticos, ortodoxos, não se deixem levar por falsos ventos, por falsos movimentos, mas firmem suas vidas realmente na certeza do nosso Senhor Jesus, absolutamente vitorioso, Rei, Senhor e hoje nosso Salvador. É isso que eu desejo para todos nós. Pastor Rodrigo, prazerzão, cara. Prazerzão poder estar contigo e poder ter feito esse bate-papo. Na verdade, foi uma conversa entre amigos, né? Como se estivéssemos numa mesa tomando um café e comendo uma torrada. Isso Ou, aí. como um bom mineiro, um pãozinho de queijo, que o trem é Eu bom. tava
agora, rapaz. Eu ia falar isso agora, com um pãozinho de queijo, um queijinho Minas, um negócio assim, bem, né? Pastor Ricardo, olha só. O pessoal gostou muito, o pessoal está se manifestando aí nos comentários. É, olha, muito obrigado. Você não faz ideia o quanto você me abençoou nessa live, o quanto te ouvir seu testemunho, ouvir você falar de Deus. Ei, Camille. Camille também é aí da Flórida, dos Estados Unidos, ó, tá chegando aí. Então, gente, a live vai ficar salva. E para vocês que entraram aí agora, eu e o Pastor Ricardo estamos iniciando a partir de hoje. Hoje foi um bate-papo. E a partir da próxima live, vamos falar de anticristo, de relógio profético de Deus. Vai ser muito bacana. O Pastor Ricardo é professor de escatologia também. Pastor Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado. Você me abençoou demais da conta. A sua palavra, a sua voz, a unção que você carrega, ela transborda também. Você falou em transbordar daqui, você transbordou daí. Foi muito bom, Amém. muita bênção mesmo. E eu quero orar por você agora. Quero orar pela sua Amém. saúde física, pela sua saúde mental, espiritual, familiar, financeira. E eu quero abençoar também as pessoas que estão em casa. Recebe essa oração, a live deve cair daqui até o final da minha oração. E aí ela vai ficar salva e a gente vai esticando isso tudo aí. Tá bem? Pastor Ricardo. Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui com teu servo, com esse teu instrumento, meu Deus. Move a tua mão sobre a vida do pastor Ricardo agora, dando-lhe saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira, saúde psicológica. Meu Deus, alcança todas as áreas da sua vida, fortalecendo o teu servo. Abençoa, meu Deus, os seus filhos, abençoa a sua família, de um modo geral, seu ministério. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão assistindo essa live em qualquer parte do mundo, que o Senhor possa alcançá-las e gerar vida, vida abundante, meu Deus, através da palavra, dessa conversa agradável a respeito de ti, a respeito da tua mão em nós, a respeito da tua palavra. Fortalece o teu povo, liberta, sara, cura as feridas da alma e do corpo. Queima o vírus, repreende o mal e abençoa o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Pastor Ricardo, beijo no coração, Deus te abençoe, tamo junto, nós vamos caminhando e eu te chamo no inbox aí ao longo da semana, do fim de semana e da semana, nós vamos conversando e vamos fazer essa sequência que vai ser muito abençoadora para a vida do povo. Muito obrigado por ter aceito, muito obrigado por ter mostrado meu livro aí, muito obrigado por ser um abençoador, um incentivador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, gente, que Deus abençoe vocês que estão em casa, que Deus os guarde, os livre do mal, encha de graça, de sabedoria, que o final de semana seja pleno em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Amém.